Então vamos ouvir a palavra de Deus. Nós vamos dar continuidade à carta de Paulo aos Romanos, aonde Deus ele tem falado muito com a gente. E Paulo, ele está juntando as pontas, né? Ele está juntando para poder chegar no ponto chave da carta de Paulo aos Romanos. E diz aqui em Romanos 2, no versículo 17, nós vamos ler do versículo 17 até o versículo de número 29. Às vezes você vai ver alguma palavra um pouco mais difícil, mas não se preocupe, porque eu vou explicar tudo para vocês aqui. Pode ficar tranquilo que essa palavra vai ser descortinada aqui hoje, porque Paulo, ele fala coisas muito difíceis, né? E o próprio Pedro, ele vai dizer isso, ó, Paulo, ele fala coisas muito difíceis. Se Pedro achou, imagina nós. Então, preste bastante atenção, porque vai ser uma bênção essa mensagem para a tua vida como servo de Deus. Amém? Romanos 2,17, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa, porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão é transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não precede dos homens, mas de Deus. Amém? Você crê que Deus, ele vai falar muito conosco nessa noite? Quem crê, diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso, meu Deus, nós precisamos de Ti, ó Pai, cada vez mais, porque sem a Tua palavra, nós sairemos daqui vazios, porque a Tua palavra é quem preenche as nossas vidas, é ela quem nos limpa, é ela que é a lâmpada para os nossos pés. Mas, meu Deus, a incapacidade nossa é muito grande, Pai. O ser humano, ele é incapaz de compreender as coisas que vêm de cima, se o Senhor não estiver junto com ele. Então, meu Deus, eu peço ao Senhor, pregue e fale em cada coração aqui presente, através dessa exposição da Tua palavra, que o Senhor, meu Deus, fique à vontade para falar da Tua maneira, meu Pai, não da nossa maneira. Fale, meu Deus, do Teu jeito, exponha aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor espera do povo que quer ser salvo, em nome de Jesus, meu Pai. Por isso, fique à vontade, meu Deus, para nos exortar, fique à vontade, ó Pai, para nos iluminar e nos abençoar, ó Deus, no nome de Jesus, que assim seja feito. Amém
e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor? Oh, glória a Deus. Amém? Por favor, igreja, pode se assentar e preste bastante atenção, porque hoje Deus, Ele tem uma mensagem muito importante para todos nós. E Paulo, ele vem demonstrando ao longo desses dias que nós viemos expondo a palavra, uma coisa muito séria. Ele demonstra que na vida cristã não há espaço para soberba, não há espaço para presunção, para autoconfiança. A pessoa que, por exemplo, quer se tornar um servo de Deus, que quer morar no céu. Que tem alguém aqui que quer morar no céu? Amados, não tem espaço na tua vida para soberba, porque a pessoa que se confia em si mesmo, tem a autoconfiança, ela nunca vai conseguir depender 100% de Deus. A pessoa que faz a força da carne do seu braço, o seu estilo de vida, ela nunca vai conseguir viver o que Deus preparou. Por isso que na vida cristã nós precisamos depender de Deus completamente. E eu quero fazer uma pequena recapitulação do que nós aprendemos até aqui, para que você que talvez está vindo hoje consiga identificar em que ponto nós estamos. Paulo, ele está escrevendo para os irmãos da igreja de Roma, um lugar que ele nunca esteve. E Paulo, ele começa a apresentar para essas pessoas o verdadeiro evangelho. E apresentando esse verdadeiro evangelho, Paulo, ele vai separar pessoas em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo que Paulo ele vai começar a tratar dentro da palavra de Deus é o grupo daqueles que não tinham a revelação da palavra de Deus, que nunca tinham ouvido uma pregação. Ele vai pegar aqueles pagãos, aqueles gentios, as pessoas que nunca ouviram, nunca viram uma Bíblia, não conheciam a lei. E Paulo, ele vai olhar para essas pessoas e dizer para elas que mesmo elas nunca tendo visto uma Bíblia na frente, o juízo viria contra a vida dela, porque seria indesculpável, por causa que eles não tinham a revelação da palavra, mas eles têm a revelação natural de Deus, igual diz a palavra de Deus aqui no Salmo de número 19, deixa marcado aí em Romanos, vamos lá no Salmo de número 19, o salmista, ele vai trazer uma informação que não depende de Bíblia para conhecer a Deus, para entender que existe um Deus. Salmo de número 19, no versículo de número 1, assim que você encontrar, diga glória a Deus, diz a palavra do Senhor assim: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Ele está dizendo, os céus revelam Deus para as pessoas. Tudo que está à nossa volta vai revelando Deus para nós, ainda que nós não tenhamos um conhecimento teológico na Bíblia. As pessoas, elas tinham a revelação natural de Deus, e eles tendo essa revelação, esse grupo decidiu matar a vontade de Deus, porque sabe que Deus é santo, que Deus ele não aceita mentira, que Deus ele não aceita perversão. Então, eles tendo as suas próprias ideias, eles sufocaram, eles deteram a palavra de Deus, a vontade do Senhor, fazendo com que eles mesmos se lançassem numa depravação, numa imoralidade muito grande e até mesmo em idolatria, fazendo imagens de homens, de Deus quadrúpede, de Deus com asas. E esse grupo para Deus, mesmo não tendo a revelação da palavra, é indesculpável. E aí, na semana passada, no domingo passado, nós aprendemos acerca de um segundo grupo que Paulo ele começou a tratar.
de um grupo de moralistas, que eram pessoas que tinham a revelação da palavra de Deus, que sabiam o que é certo e o que é errado dentro da palavra de Deus. Mas eles faziam o seguinte: eles condenavam o pecado que eles tinham em outra pessoa. Eu falei até da projeção. Eu tenho um pecado oculto, eu sou um mentiroso. E aí eu olho para uma pessoa mentindo e falo: você não pode mentir, a mentira vai te levar para o inferno. Eu projeto o meu pecado na vida da pessoa e condeno ela, por causa que eu sei da palavra de Deus e eu sei que a condenação ela virá. Então Paulo, ele faz com que esse grupo que tem a revelação da palavra de Deus e que faz as coisas condenando os pecados em outra pessoa, ele também diz: você que faz essas coisas também vai ser condenado. Não tem escapatória para você, porque você conhece um pouco. Uma coisa é a pessoa não conhecer e aprovar quem faz errado, mas você que conhece e condena e faz igual, não, para você também é uma hipocrisia muito grande. Você está sendo condenado pelo pecado e pela hipocrisia que você comete. E aí hoje, Paulo ele vai começar a tratar de um terceiro grupo, porque ele quer mostrar que todos pecaram, independente de religião. Ele quer chegar nesse ponto. E por isso que ele vai falar para um grupo específico hoje, que é o grupo dos judeus, que é o grupo daqueles que receberam a lei e receberam uma aliança com Deus. Eles, além da lei de Deus, a revelação da palavra, eles receberam também uma marca de aliança durante a sua caminhada com Deus, mas eles, por causa disso, se achavam melhores do que os outros. Eles se achavam mais santos do que os outros. Pastor, então para mim eu não preciso ouvir, porque eu não sou judeu. Eu não sou. Tem algum judeu aqui? Então essa palavra não é para mim. Mas, meu irmão, você vai ver que tudo tem a ver com a sua vida. Sabe por quê? Porque hoje o cristianismo está judaizando as coisas. Eles estão judaizando o evangelho. É igual eu disse aqui pela manhã, que hoje muitos pastores trocaram um terno para pregar, para pôr um cachecol, que é chamado de talite, que os rabinos eles usavam, porque eles querem aparecer mais sábios do que todo mundo. Eles querem mostrar uma coisa, mostrar que são mais santos do que outros até. E eu não sei para que isso. Às vezes, a gente vai, igual eu fui outro dia no monte, orando, e de repente tem uma pessoa tocando chofar no monte. Para que isso? Aonde está na Bíblia que Jesus estava no monte tocando chofar? Mas o pessoal está judaizando tudo. O cristianismo está judaizado. Outra coisa, as pessoas, elas passam, igual comigo já aconteceu, de ao invés da pessoa ela pegar e dar a paz do Senhor, ela vira Shalom Adonai, que quer dizer a paz do Senhor, mas tem que ser em hebraico. Por que não faz o simples? Por que não faz aquilo na simplicidade, para que todos entendam? Tem pessoas fazendo cultos em hebraico, amados, dentro de uma igreja. Para que isso? Eu digo para você, eu estou aprendendo, estou estudando hebraico, eu sei ler um pouco, mas eu estou estudando para me ler a Bíblia mais original e poder falar com você o que está escrito. Mas a palavra de Deus, ela condena até o falar em línguas no momento que está pregando. Paulo, ele diz que não pode, porque o falar em línguas, ele edifica a si mesmo. Se a pessoa está pregando aqui e de repente ela começa a falar em línguas, quem está dentro da igreja fica perdido, que não sabe o que Deus falou. Se não tem um intérprete, nem poder falar não pode. Imagina fazer um culto em hebraico. Fazer um culto completamente fora da vontade de Deus. Então Paulo, ele vai pegar esse grupo e vai começar a tratar com ele. Então vamos em Romanos capítulo 2,
no versículo de número 17, nós vamos começar a exposição agora, e você vai entender versículo por versículo que Paulo está dizendo. Mas, amados, antes eu quero dizer para você o seguinte: não pense que você que está aqui está seguro porque você é batizado nas águas. Não pensa que você está seguro porque você fez uma confissão de fé, porque Paulo, ele vai tratar da falsa confiança da lei. Igual você, eu creio que a maioria foi batizado nas águas já, mas você não está seguro, não pensa isso, porque se é uma falsa confiança, você acreditar que está salvo, porque você congrega aqui, ou na Assembleia de Deus, ou em qualquer igreja, que seja na presbiteriana, que seja na metodista, que seja em qualquer denominação, não coloque a tua segurança nisso, ou porque você tem símbolos espirituais na tua vida. Sabe por quê? Porque se tudo isso você congregar, você tiver uma confissão de fé, você ter sido batizado, se tudo isso não muda a sua vida, você está em um falso refúgio. Se tudo que você fez não consegue te mudar, você está numa falsa proteção. E por isso que Paulo, ele começa a falar com esses que se achavam melhores, aqui em Romanos 2,17, diz o seguinte: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Paulo, ele está falando aqui que a pessoa não pode ter segurança na transformação externa. A segurança não é na transformação externa, e sim na transformação interna. Diz aqui, os judeus, eles se repousavam na lei, conhecem a lei, mas eles não praticam a lei. Eles conhecem, eles sabem de tudo, são cabeçudos mesmo, mas eles não praticavam. E aí, amados, Paulo está dizendo isso para eles, que a segurança na transformação, ela não pode ser externa, ela tem que ser primeiramente interna. É o que Deus ele fez primeiro dentro de mim, é que traz a segurança para a minha vida. Mas vamos trazer isso para nós? Igual, por exemplo, quem aqui tem Bíblia? Diga glória a Deus. Você lê a Bíblia? Pastor, eu estou lendo, eu estou aprendendo, estou gostando, estou aprendendo, estou marcando a minha Bíblia. Graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, porque você tem Bíblia, você conhece. Mas se você não praticar o que está escrito, não adianta de nada. Você tem Bíblia? Você tem. A lei está do teu lado, dentro da tua casa. Você conhece versículos de cor, mas não pratica. Não adianta de nada. E sabe o que isso faz? Te torna mais culpado ainda. Porque a lei de Deus está do teu lado. A vontade de Deus soberana, ela está totalmente aqui. E se você tem, conhece, vê, sabe o que Deus não gosta e não pratica o contrário, aquilo vai te fazer uma pessoa mais culpada ainda. Sabe por quê? Porque ter Bíblia, conhecer Bíblia, ter teologia não quer dizer que você é cristão. Tem tantas pessoas que são teólogos e não são cristãos. Sabe por quê? Tem pessoas que conhecem muita coisa, mas o que importa para Deus é se tudo que você conhece muda a tua vida. Eu conheço, eu faço, eu sei, mas está mudando você? Não está? Não adianta de nada. É só um verniz, é só acúmulo, é só entulho na tua vida. Porque se você não praticar, não adianta de nada. Mas se você praticar, eu creio e tenho certeza do que eu estou te dizendo. Se você praticar o que essa palavra ela diz para você, em pouco tempo você vai ver a glória de Deus na tua vida e em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.
E ele vai continuar falando daqueles judeus aqui no versículo de número 17 e 18. Diz assim: se porém tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo excluído na lei. Ou seja, eles aceitaram somente uma conformação externa. O que é você se conformar externamente? É você viver de aparência. É você aceitar que o que os outros veem é melhor do que aquilo que Deus ele vê. Igual aqui Paulo ele está dizendo, olha, vocês têm sobrenome judeu, vocês repousam na lei, gloriam em Deus, vocês conhecem, aprovam o que Deus ele aprova, sabe tudo, mas é tudo externo, é conhecimento intelectual, é conhecimento de fachada. E amados, o conhecimento muitas das vezes ensoberbece a pessoa. Ensoberbece. Quanto mais a pessoa ela conhece, se ela não tiver entendimento, ela acaba se ensoberbecendo. E não é assim. Tem tantas pessoas que você se sente um grãozinho de areia perto delas, de tanto que elas falam de si mesmo. É mestrado, é doutorado, é isso, aquilo outro. Você chega na casa da pessoa, é diploma de fora a fora, e você com aquela bibliazinha pequenininha na mão, e a pessoa ela querendo falar coisas bonitas e difíceis. Você se sente um grãozinho. Só que Paulo ele está dizendo, você pode ter tudo isso, você pode ter todo o conhecimento retido dentro de você, mas é tudo superficial. Não tem mudança genuína, é só fachada, é só o terno de R$1.000, mas por dentro não tem um grãozinho de conversão. É só como se fosse uma maquiagem. E amados, pessoas sábias, não é aquilo que você conhece, é se o que eu conheço está me mudando, se está me transformando, se aquilo que eu estou retendo é para a glória do meu Deus. Igual, por exemplo, quantas vezes você já não foi em um culto que parece que Deus ele falou só com você? Ô pastor, teve um dia que eu cheguei na igreja e Deus ele começou a falar minha vida inteira, tudo que estava acontecendo. Alguém já passou por isso? Levanta a mão. Todos nós, né? Tem dias que parece que não tem ninguém na igreja. Deus está falando diretamente conosco. Mas mesmo aquele culto ter sido quase individual para você, aquele culto conseguiu mudar a tua vida? Se conseguiu, parabéns. Mas se você, mesmo Deus ele falando diretamente, olhando para você, falando, você precisa se levantar, você não pode ficar assim. Se isso não mudar a tua vida, nada mais conseguirá mudar. Porque o único que pode fazer o impossível na vida de uma pessoa é quem, igreja? Somente Deus. Diga assim, deixa Deus mudar a tua vida. Fala com alguém aí perto de você. Diga, Deus, deixa Deus mudar a tua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos continuar aqui, Romanos 2, versículo de número 19 e 20. Paulo ele continua mostrando para eles, vocês têm sobrenome, vocês aprovam a lei. Versículo de número 19, que estás persuadido, e persuadido aqui é convicção, você está convicto, você está certo de que é guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Olha só, esses judeus, eles tinham conhecimento, eles tinham tudo, mas olha como eles se autoavaliavam. Diz aqui, eles se julgavam mestres e as pessoas alunas. Eu sou mestre, eu que sei de tudo. Vocês não sabem de nada. Eles agiam assim com as pessoas que estavam ouvindo. Aí diz aqui mais aqui, que eles estavam certos, convictos, persuadidos de que eles eram guias dos cegos. É eu que tenho conhecimento.
Eles estavam certos que eles eram luz. E quem não era judeu estava em trevas. Ó, nós somos as luzes, você é um endemoniado, você não sabe de nada. Olha como que eles mesmos se colocavam. Diz mais aqui, ó, que eles se achavam instrutor de ignorantes. Olha só, eu sou o melhor. Eu sou o sabe tudo. Vocês são um ignorante. Vocês não sabem de nada. Quem tem a lei somos nós. Quem tem a circuncisão somos nós. É nós que temos aliança com Deus. É nós que temos um compromisso com Deus. É Deus que quer mudar a nossa vida. E amados, a intenção do judeu em dizer a palavra não era explicar Deus para as pessoas. Porque uma coisa é você pegar uma pessoa que não conhece o caminho e mostrar para ela o caminho. Fala, gente, o caminho é Jesus. O caminho é Deus. Não tem outro caminho. Mas o judeu, ele queria fazer fariseus. Ele queria ensinar as pessoas a religião, o farisaísmo, que eles fossem pomposos como ele. E amados, tem pessoas que são assim. Eles usam a religião não para ensinar o caminho para Deus, mas para ensinar aquilo que eles pensam, aquilo que eles acham, aquilo que eles têm convicção, que eles acham que é a verdade de Deus e não é. Por isso que Paulo está dizendo, olha, vocês têm tudo, vocês têm todo o conhecimento, mas vocês se dizem assim, vocês se supervalorizam, vocês se acham demais. E eu vou te dizer uma coisa, ninguém gosta de quem se acha demais, viu? Para tudo na tua vida, meu irmão, seja humilde. Ninguém gosta de pessoas que aplaudem a si mesmo. Você gosta disso? Tem alguém que fica falando, eu sou assim, eu sou o cara. Não, ninguém gosta disso. A mulher fala, eu sou a coroa, né? Ou a cara, sei lá. Porque senão coroa fica velha, né? Mas às vezes fala, eu sou a cara. Meus irmãos, ninguém gosta disso. E esses judeus, eles se autopromoviam. E aí Paulo, ele vai vir com um machado na raiz deles aqui, no versículo de número 21, na parte A. Paulo está dizendo, vocês têm tudo isso. E aí diz no versículo 21, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Você conhece a palavra e ensina para todo mundo, mas você não ensina para ti mesmo? Ou seja, o ensino estava tão falido, o que você pensa só serve para você, só serve para os outros, não serve para você mesmo. O que você fala com as pessoas que não pode fazer, você mesmo faz. O exemplo, amados, igual disse que um grande teólogo, ele vai dizer que o exemplo não é uma forma de ensino, mas é a única forma eficaz de ensino. Você quer ensinar as pessoas? Seja exemplo. O exemplo não é uma forma de ensinar, é a única forma eficaz de você ensinar. Quer ensinar seus filhos? Seja exemplo para eles. Quer ensinar pessoas no local de trabalho a serem bons funcionários? Seja exemplos para eles. Não adianta. Às vezes a mãe, ela fala com a filha, minha filha, se você falar palavrão de novo, eu vou lavar sua boca com sabão, eu vou colocar pimenta. E aí na hora que a mulher briga com o marido, sai aquele monte de palavrão dentro de casa. Espera aí. O que você passa não serve para você. O que você ensina, você mesmo não pratica. O ensino está falido. O ensino que você está tentando aplicar não está dando certo. Por isso que tem tanto lá desestruturado falando, tudo que eu falo com esse menino entra no ouvido e sai aqui. Mas ele precisa, às vezes não é de ouvir. Ele precisa de exemplo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Os judeus aqui, o ensino deles
está sendo dirigido para a cabeça das pessoas, mas Deus ele quer o ensino dirigido ao coração das pessoas. Porque se a palavra de Deus ela entrar no coração, na terra fértil, ela vai prosperar e a obra de Deus se manifestará na vida do servo dele. Aleluia! Diga glória a Deus! E aí Paulo ele continua combatendo esses que se diziam melhores. Diz aqui no versículo 21, a parte B, que a honestidade deles era só de fachada. Diz aqui: tu que pregas que não se deve furtar, furtas. Eles ensinavam, por exemplo, a palavra de Deus, que não poderia se furtar. Igual eu perguntei aqui pela manhã, qual que é o mandamento que diz que não pode furtar? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, é o quinto? Qual o número que é esse mandamento? Ei, pastor, doeu. Realmente eu tenho que falar aqui semana que vem, só dos 10 mandamentos. Ó, o primeiro é esse, o segundo é esse, tá? É o 8º mandamento que diz, não furtarás. E sabe o que eles diziam? Eles chegavam nas sinagogas e oprimiam as pessoas dizendo, você não pode furtar. Porque está escrito na lei de Deus, o decálogo que o Senhor nos deu, não pode furtar. E aí, sabe o que eles mesmos faziam? Eles mesmos furtavam. Eles mesmos roubavam. Eles mesmos transgrediam a lei de Deus que foi entregue para eles. Então Paulo está dizendo, ó, vocês têm a revelação. O que vocês passam para os outros, vocês não praticam. Vocês ensinam o 8º mandamento e vocês vivem furtando. E aí ele continua dizendo aqui, no versículo de número 22, dizes que não se deve cometer adultério e cometes. Amados, o mandamento que fala que não pode adulterar é o 7º. É o 7º mandamento. Não adulterarás. E eles ensinavam dentro das sinagogas e para as pessoas, você não pode cometer adultério. Você não pode casar de novo. Você não pode separar por qualquer coisinha. E meu irmão, não pode mesmo. A Bíblia ela condena isso. A Bíblia ela condena essas coisas. A pessoa não pode brincar com as coisas de Deus. E eles cobravam. Mas quando dava uma brecha, eles mesmos apareciam com uma outra pessoa. Ó, essa aqui agora é minha nova esposa. Tem isso, será hoje, no meio dos cristãos? Não é possível. No meio dos pastores, será que tem pastor casando de novo? 5, 6 vezes, será? Pior que tem. Ensina a palavra, mas na hora de praticar, não pratica. E uma coisa que a Bíblia, ela permite, amados, é igual eu falei aqui. Essa pessoa, ela recebeu, por exemplo, uma traição, ela foi traída. Imagina só, a pessoa ela foi traída. Se ela não conseguir perdoar e o coração endurecer, e por causa da falta de perdão, por causa da dureza do coração da pessoa, e ela vai ser condenada por não conseguir perdoar, é melhor a pessoa se separar. Ela recebeu uma traição, houve uma quebra de aliança, então está tudo dentro do que a palavra de Deus ela diz. Mas não tem como a pessoa falar assim, eu vou me separar porque o meu marido é chato demais. Eu vou me separar porque a minha mulher é ignorante demais. Não pode, sabe por quê? Tem que o chato demais e a ignorante ficar junto até o final da vida, aprendendo a se conviver, entre trancos e barrancos, vai até o fim. Porque no final vai dar tudo certo. Amém, amados? Então, os judeus, eles mesmos cobravam uma coisa que eles mesmos não praticavam. E aí Paulo está dizendo, mas espera aí, vocês dizem isso, falam do 7º mandamento e não conseguem cumpri-lo. E aí diz aqui que ele vai falar, no versículo de número 22, a parte B, diz assim, abominas os ídolos e lhes roubam os templos. Eles ensinavam o 2º mandamento, que é não ter imagens diante de ti,
nem coisa semelhante do que há no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não podia fazer imagem nenhuma. E os judeus, eles vão, antes do cativeiro babilônico, eles sempre flertam muito com os ídolos. Sempre você vai ver história de Baalins, Astarotes no meio do povo de Deus. Mas depois desse exílio, desse exílio babilônico, eles vão mudar um pouco e vão ficar mais firmes no Senhor. Mas o que acontecia? O povo de Deus ia para a batalha, abominando os ídolos, e venciam as batalhas em nome do Senhor. Chegavam, por exemplo, numa determinada cidade e o exército inimigo vinha contra eles, eles venciam a batalha, e aí eles olhavam para o templo pagão, cheio de imagens, e diziam: vamos destruir todas as imagens. Vamos destruir porque o nosso Deus, ele não aprova. E aí sabe o que eles viam dentro do templo? Uma imagem de ouro maciço, ouro de Ofir, aquele ouro purinho, caro. Aí sabe o que eles faziam? Essa aqui eu levo comigo. Eles viam uma imagem de prata, essa aqui é quase 10 anos de trabalho, essa eu tenho que levar embora. Aí sabe o que eles faziam? Eles abominavam os ídolos, mas eles começaram a fazer um ídolo dentro deles. E sabe qual ídolo que é? Dinheiro. Começaram a amar mais o dinheiro. Começaram a se corromper. E amados, o dinheiro, ele tem levado tantas pessoas à loucura, a fazer loucuras, a amarem mais as coisas terrenas do que as coisas que são de Deus. Você vê que hoje, se você falar com as pessoas assim, nós vamos fazer um culto de prosperidade, e eu garanto que se você não sair próspero daqui, eu nunca mais prego. Aí a pessoa, então eu vou. Mas sabe por quê? Tanto o ídolo do pastor é o dinheiro, quanto da pessoa que está vindo também é. Não é salvação. Não é buscar a Deus. Não é ajuntar tesouros no céu. Eu quero o tesouro da terra. Eu quero isso. E Paulo está dizendo, vocês dizem que abominam os ídolos, mas roubam os templos deles. Você não pode ver um ouro que você está atrás. Você não pode ver as coisas terrenas. E o dinheiro tem acabado com a comunhão das pessoas. Tem pessoas, gente, que trabalham sem folga para ganhar dinheiro. Trabalha a semana inteira, não tem nem tempo para Deus. E sinto que Deus, ele deixou o 7º dia para ele, para a pessoa buscar ele, para ela vir na igreja, para ela pegar e ter tempo com a família, para ela descansar. Aí tem tanta gente, não, eu tenho que trabalhar, porque senão as contas não vão se pagar sozinhas, mas não está pagando. Não está adiantando. E um monte de gente que vende férias, amado. Chega ali na hora, eu vou vender minhas férias para me pegar e mexer na casa. Aí a pessoa ela fica morta de cansaço, um poço de ignorância, porque não pode falar nada com a pessoa que ela está estressada. Mas sabe por quê? Tudo por causa do bendito dinheiro. Fez um ídolo para ela. Se falasse assim, por que você não deixa de ir para o mundo e vem só para Deus? A pessoa, não, aí não dá. Mas quando é o contrário, sempre vai dar. Então Paulo está combatendo isso, ele está acabando com essas coisas, e diz aqui no versículo 23, que ele vai continuar dizendo o seguinte: tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei, ou seja, é só aparência. E uma coisa que todos nós, amados, devemos fazer é ser um pouco mais humildes, viu? Você seja um pouco mais humilde. Eu tenho que ser um pouco mais humilde, sabe por quê? Todos nós, eu vou dizer o meu caso, eu sou muito grato de ter a Bíblia, mas tem coisas que a Bíblia ela condena que, às vezes você, por pensar em ficar com raiva, em magoar, você está transgredindo a lei de Deus. Então,
eu não sou perfeito. Eu sou pregador e não sou perfeito. Você é um ouvinte, um cristão, mas você não é perfeito. Diga, eu não sou perfeito. Nós temos que entender isso, porque Paulo está dizendo do risco de nós nos acharmos melhores do que os outros, de sempre se achar melhor do que aquele que está caído, do que aquele que não conhece a Deus. Não, nós temos que ser humildes, porque Jesus ele vai dizer, aquele que está de pé, cuida para que não venha cair. Hoje nós estamos de pé e no nome de Jesus vamos permanecer. Amém? Mas e se amanhã faltar força? Você vai ser vítima da sua própria pregação. Você vai ser vítima da sua própria palavra. E as pessoas elas vão te cobrar. Porque Paulo ele vai dizer aqui no versículo 24 o seguinte: pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Ou seja, quando o crente ele se revela inconsistente, sem constância na presença de Deus, ele é pior do que um ateu. Pesado isso, né? O crente que é inconsistente, que uma hora está dando glória a Deus e outra hora está amuado, uma hora ele está firme e outra hora ele está caído, ele é pior do que o ateu. Porque, amados, a palavra do Senhor, ela vai mostrar que o nosso testemunho, ele é uma bomba de explosão em massa. As pessoas que estão à nossa volta, o cristão inconsistente, ele passa a ser um motivo de escândalo. E tem muita gente que tem sido motivo de escândalo, amados. Por isso que eu digo para você, seja mais humilde. Paulo está dizendo, o nome do Senhor entre os gentios, ele está sendo blasfemado por causa de vocês. Sabe por quê? Porque vocês não são exemplos para ninguém. Vocês não conseguem caminhar com Deus. E tem tanta gente que pela maneira de pensar, de falar ou agir, a casa não consegue ser unida. As pessoas elas vão olhar e vão dizer, isso é que é ser crente? Isso? Eu não quero ser isso não. É isso que é ser cristão? Às vezes aquela pessoa explosiva, ácida demais, ela tem que ter essa mudança, porque senão o nome do Senhor, ele vai ser jogado na lama, por causa da vida que a pessoa ela tem levado. O testemunho é essa bomba. Como que tem sido o teu testemunho? Será que as pessoas quando olham para você dizem, você mudou demais, eu quero conhecer o mesmo Deus que você está conhecendo. Eu quero estar junto porque eu preciso de mudança também. E Deus ele te mudou. Mas a pessoa que vive só de aparência, que tem até conhecimento de muita coisa, mas não dá testemunho de nada. A pessoa ela vira e fala, esse cristão aqui deve todo mundo, não paga, caloteiro. Sabe o que é isso? O testemunho da pessoa, ele vai mostrar quem ela é. E quem não conhece a Deus, pensa que toda a igreja é igual, que todo mundo é igual. Tem gente que fala, não quer saber mais de igreja não, já fui de tantas. É tudo a mesma coisa. É todo mundo querendo só saber de si mesmo. E amados, tem muita gente picareta mesmo. É muita gente que rouba, que furta, que fala mentira, que inventa coisas para roubar as pessoas. Igual teve um pastor que eu conheci que um dia ele virou para um membro da igreja e falou, Deus está me mandando você me dar seu carro. É o seu carro, que você trabalha com ele, que você pagou uma Bíblia de prestação. Mas para quê? Porque a pessoa ela já se perdeu. E aí quem olha para aquilo fala, isso é ser cristão?
Isso é ser servo de Deus? Mas olha para dentro de você hoje. Se você tem sido um exemplo. Se as pessoas, elas se espelham em você. Ou olham para você e falam, não dá não, porque você não mudou nada. Para mim você tinha mudado, mas você me enganou direitinho. Então, em nome de Jesus, que nós venhamos, ao invés de furar buracos, vamos fazer ponte. Vamos levar as pessoas para Deus, porque os que tinham que fazer a ponte entre as pessoas e Deus estão fazendo abismo para elas caírem. Porque quando elas começam a caminhar, de repente vem o escândalo. Vem o escândalo como uma bomba e faz com que as pessoas elas não consigam se firmar em Deus. Em nome de Jesus, igreja, em nome do Senhor Jesus, não seja um cristão casca de ovo, que qualquer coisinha quebra e derrama tudo que está dentro. Não, seja um cristão rocha, igual Cristo, não de ter coração endurecido, mas de ter o Deus vivo sustentando a tua vida na caminhada em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. E Paulo, ele vai continuar falando aqui no versículo 25, da falsa confiança na circuncisão. Porque os judeus, eles davam valor mais na marca física do que no sentido espiritual. Diz no versículo 25 o seguinte: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, Paulo está falando da circuncisão que os judeus eles têm. E o que é circuncisão, amado? A circuncisão é um sinal de Deus na vida do povo dele, da descendência de Abraão. Era o que é chamado hoje de cirurgia, de fimose ali no homem, é a circuncisão que Deus ele manda na palavra dele. Vamos aqui comigo em Gênesis 17, versículo de número 10. Deus ele vai falar com Abraão, ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, e Abraão é pai de multidões. E diz aqui no versículo de número 17, versículo de número 10, Gênesis 17, versículo 10, que Deus ele vai dizer o seguinte: esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Ou seja, ao 8º dia, ele tinha que ter essa cirurgia sendo feita e seria apresentado a Deus. E eu quero fazer um adendo para você entender algumas coisas. Por que Deus, ele manda circuncidar no 8º dia? Porque, amados, hoje, para você ter uma ideia, é cientificamente comprovado que o 8º dia é o melhor dia para se fazer qualquer cirurgia no corpo humano. Isso a medicina ela comprovou que se tem um dia na vida de uma pessoa que se pode corrigir muitas coisas, esse dia é o 8º. Esse dia é o 8º dia em que Deus ele pede para fazer a circuncisão, para você ver que Deus ele não é o pai da medicina, o médico dos médicos à toa. Ele cuida do corpo, da alma e do espírito também. E também por causa da sensibilidade ali do homem, ela está melhor ainda. Para você ter uma ideia, Israel, ele é o país com menor índice de câncer de colo uterino. E tudo isso é atribuído pela circuncisão que é feita no homem. Olha como que Deus, ele não faz nada por um acaso. Só que hoje, nós não precisamos ser circuncidados, mas nós precisamos ser batizados. O batismo, ele substituiu a circuncisão. Assim como
a Santa Ceia substituiu a Páscoa do Senhor. Mas, amados, Paulo está dizendo que não adianta aquela pessoa ela ser circuncidada e não vive como um circuncidado. E na nossa vida como cristão se você foi batizado nas águas e vive pecando de uma maneira sórdida, o seu batismo não vai te salvar, não vai te levar a lugar nenhum. A tua aliança com Deus foi fajuta. Você não pode viver pecando desreguladamente. Não, eu me batizei, agora eu estou salvo. O batismo não é uma legalidade que a pessoa ela tem para pecar. Não, muito pelo contrário. Não é uma blindagem. Paulo está dizendo, se você foi circuncidado, tem a circuncisão e age como quem não tem, não adianta de nada. E tem tantas pessoas, amado, que estão assim nos dias de hoje, falam, eu morri para o mundo, vou me batizar, amanhã nasce para o mundo de novo. Batismo não vai blindar a pessoa. É uma falsa segurança, uma falsa confiança na circuncisão. É uma falsa confiança no que você fez perante o Senhor. E ele vai continuar dizendo aqui, em Romanos, capítulo 2, no versículo de número 26, o seguinte: se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? Ou seja, Paulo está dizendo, a transformação por dentro, ela é mais importante do que a transformação por fora. Você não pode se preocupar somente com a transformação do lado de fora. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vê o homem como o homem vê. A transformação não pode vir somente externa, mano. Ela tem que vir de dentro. Uma vez, Samuel, ele vai na casa de Davi, ungí-lo o novo rei de Israel. E aí, ele vê Eliabe chegando, ele fala, com certeza, certamente esse é o novo rei de Israel. E aí, Deus, ele fala, não é esse, porque eu tenho rejeitado. Deus, ele não vê como o homem vê, porque o homem se atenta para a aparência, para o exterior. Mas Deus, ele olha para o coração. Sabe o que acontece com muita gente? E eu vou te dizer, até mesmo aqui nessa noite, pessoas estão até por fora. Deus, muita gente está dizendo, você está de parabéns. Mas por dentro, Deus está falando, você não está com nada. Não, mas tal pessoa é tão bonita, tão elegante. Por fora. Mas por dentro, você não tem nada. Nada que presta. Não é o que Deus ele fez por fora. Mano. Os frutos vão aparecer, mas tem que vir de dentro. Não adianta ser cristão de aparência. Não adianta falarmos de um Deus que muda vidas, se nós não formos transformados pela presença de Deus. Por isso que nós não podemos deixar o exterior viver, pastor, eu estou feliz, eu estou bem, eu estou satisfeita. Glória a Deus. Mas e por dentro? Você não pode sustentar uma vida de aparência perante o Senhor. Porque Deus, Ele sabe o que passa dentro de cada coração. Amém, amados? Ele vai continuar dizendo aqui, versículo de número 27 e o versículo de número 28. Versículo de número 27, ele vai dizer que o cumprimento da lei também é por dentro. Diz aqui, e se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, é transgressor da lei. Ou seja, quem não conhece a palavra de Deus, quem nem é cristão, quem nunca entregou a vida para Jesus, vai condenar muita gente. Vai condenar, pastor, não, vai. Jesus, ele disse assim, a rainha do sul se levantará no dia do juízo e condenará essa geração perversa,
porque ela saiu dos confins da terra para ouvir a pregação de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. Ela vai se levantar para condenar. E vai levantar um monte de pessoas, amados, que vão ser condenadas, para condenar aqueles que vivem de aparência, dizendo: olha, eu nunca fui numa igreja, eu nunca li a Bíblia, nunca pregaram para mim, eu tinha revelação natural e não quis. Mas você não saía da igreja, você toda hora estava ouvindo pregação, mandando versículo para as pessoas. Você tinha o Filho de Deus como teu auxílio e não quis. Vai se levantar e vai condenar. Ah não, mas eu era muito novo. Não tem desse negócio. Jovem também vai para o inferno. No inferno vai estar assim de jovens. Por causa que tem a revelação e não quer. Tem o caminho apontado, Jesus é o caminho, e a pessoa ela não quer. E aí está dizendo aqui que não é, o cumprimento da lei não é exterior. Não é você estar aqui, é estar nele. Não é você estar na igreja, é estar em Cristo. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que as velhas coisas se passaram e tudo se fez novo. É estar nele. Você pode estar aqui e não estar em Cristo. Você já pode estar chegando, estar aqui já pensando: ó, daqui a pouco eu vou para casa, correndo, para comer o restante do pudim que sobrou. Meu irmão, é momento de conexão com Deus, de estar em Deus. Não é simplesmente você carregar uma Bíblia na tua mão, tem que carregá-la dentro do teu coração. Porque se ela estiver dentro do teu coração, ela prosperará e jorrará para a vida eterna. Aleluia! Louvado seja Deus! E Paulo ele vai começar a combater, dizendo que o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que é judeu, não é aquele que é circuncidado, mas é aquele que tem a fé de Abraão. Não é aquele que tem o sangue de Abraão nas veias, mas é aquele que tem a fé. Diz aqui no versículo de número 28 e no versículo de número 29, diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra. Ou seja, você crer no Senhor Jesus? Quem crê no Senhor Jesus, diga glória a Deus. Você está no caminho certo. Você sim é filho de Abraão. Quem crê no Senhor Jesus, verdadeiramente é filho de Abraão. Diz aqui, ó, em Gálatas 3, no versículo de número 29, já estou quase encerrando. Gálatas 3, 29, Paulo ele escreve para os irmãos da Galácia, dizendo para eles o seguinte, Gálatas 3, 29, que não precisava circuncidar-se, não precisava judaizar tudo. Ele está dizendo isso para os irmãos da Galácia, e ele vai confortar os irmãos, dizendo o seguinte, versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? É esse, o verdadeiro judeu é aquele que herda a fé de Abraão, que continua caminhando, não por vista, mas por fé. Eu não preciso ver as coisas acontecer para mim ter vontade de caminhar com Deus. Isso é fé de Abraão. Aquela fé que me faz renunciar o mundo para ir andar na vontade do Senhor. Isso é fé de Abraão. Quem está em Cristo, eles herdaram essa fé. Pastor, mas aquele que é judeu, mas ele não está na fé em Cristo, ele não é filho de Abraão, não. Segundo Jesus, ele é filho do diabo. Vamos comigo aqui em João 8. João capítulo de número 8.
versículo de número 44, os judeus começaram a falar com Jesus, a querer confrontá-lo, dizendo que são filhos de Abraão. Diz aqui, João 8, versículo de número 39, diz assim: então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu de Abraão. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus, aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois filhos do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não adianta viver de aparência, porque não será considerado filho de Deus. O verdadeiro salva-mas é aquele que creu no Senhor Jesus. É aquele que, por exemplo, se batiza. É aquele que o nome está escrito no livro da vida. Esse é o verdadeiro salvo. O verdadeiro salvo é aquele que sabe que está no mundo, mas ele não ama o mundo. Ele luta contra as coisas do mundo. Ele abomina as coisas que tem lá fora. Esse será o verdadeiro salvo do Senhor. Aquele que crê no Senhor Jesus. Aquele que busca santidade com Deus. E Paulo ele vai finalizar aqui, e eu vou encerrar também a exposição aqui, porque ele vai dizer assim, que tudo isso, e cujo louvor, não procedem dos homens, mas de Deus. Ele está dizendo, a verdadeira aprovação vem de Deus. E eu quero ter um pouquinho de cautela com vocês agora nesse momento, para você não se tornar um fariseu. Porque os fariseus, eles queriam a aprovação dos homens. E nós temos que ter muita cautela para não sermos assim também. Sabe por quê? Porque Jesus, ele vai ali em Mateus 6, derrubar tudo que os fariseus faziam. Igual, por exemplo, sabe o que um fariseu ele gostava muito de fazer? Orar na praça. Chegava ali numa praça e começava a falar, Deus vai mudar, Deus vai fazer, Deus vai cumprir. E Jesus ele falou, quando vocês orarem, não vai para a praça não orar não, igual os fariseus fazem não. Pastor, então a gente não pode orar numa praça? Não pode. Mas qual que é o motivo de você estar orando? É Deus ou ser visto por alguém? Porque se a câmera estiver ligada, já não é para Deus mais. Se a câmera estiver ligada, já não é para o Senhor. Você quer mostrar para alguém ver que você está orando numa praça e porque você... Aí as pessoas, elas vão postando no Twitter, na rede social, no Instagram, aí de repente 100 pessoas dizendo, eita homem de Deus. E aí sabe o que acontece? Você não vai receber nada de Deus. Porque a glória que você queria não era a glória de Deus, era a glória dos homens. Por isso que ele fala, a glória, a aprovação, ela procede de Deus. Não a que vem dos homens. Outra coisa que os fariseus, eles gostavam muito era de dar esmola. Mas eles faziam para todo mundo ver. Igual outro dia eu estava vendo a prefeitura da cidade de Ibirité batendo foto do pessoal com cesta básica na mão. A prefeitura fazendo, mas não é obrigação. Não foi para isso que você colocou o prefeito de Belo Horizonte,
o prefeito de Ibirité. Então por que tem essa exposição? Querendo ser visto pelos homens. E não só a prefeitura, mas igreja também. Às vezes a pessoa, vamos fazer uma ação lá na Vila Ideal, vamos. Aí já vai o cinegrafista. Tem que mostrar o que está fazendo. Mas para quem? Será que a câmera do céu fica desligada em algum momento? Ela não perde nada, amados. Nem o foco. Tudo Deus ele vê. Ele vê as coisas ruins, mas vê as coisas boas também. Mas ele sabe. O fariseu não. O fariseu, ele dava esmola. Aí Jesus ele fala, não, quando você der esmola, não faz igual o fariseu, não. O que a sua mão direita fizer, a esquerda não precisa ficar sabendo, não. Faz desse jeito. E quando eles jejuavam então? Eles pegavam e saíam com pano de saco na rua, com cinza na cabeça, com a boca até ressecada. Sabe quando a pessoa ela babou no travesseiro a noite inteira, né? E fica aquela crosta assim na boca, né? Até esbranquiçado. Aí a pessoa ela tem que lavar bem o rosto, né? Fazer a higiene bucal. Mas o fariseu não, ele já saía com a boca daquele jeito e ficava até tarde para as pessoas perceberem que ele estava em jejum. Por que você está assim triste? Eu estou jejuando hoje. Eu jejuo 3 vezes por semana. Hoje eu estou jejuando. Eu sou santo demais. Eu sou o homem santo da terra. E aí sabe o que acontecia? Falava assim, ao homem de Deus ali. Todo mundo aprovando e Deus lá em cima falando, eu não aprovo essas coisas não. Aí Jesus ele fala, quando você jejuar, não faz igual o fariseu não. Faz o seguinte, você levanta, lava bem o rosto, faz aquela limpeza no rosto, faz a sua higiene, né, direitinho, toma um bom banho, unge a tua cabeça, passa um bom perfume e sai feliz. Não fica com o semblante caído para os outros ficar te perguntando por que você está assim, não. E ele fala, porque o Pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Amém? Tem que acabar com isso, amados. Essas coisas, elas têm que acabar. Esse tipo de exposição não pode mais existir no meio do povo de Deus. Se você pensava de outra maneira, não deixa o teu coração ser contaminado por essas coisas, não. Porque o que importa para Deus é o que você realmente é. Seja uma pessoa franca, seja uma pessoa com o coração voltado para Deus, lute pela tua salvação, que Deus ele vai te honrar. Amém? Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Se coloque toda a igreja de pé. Amados, põe a mão na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Eleve o teu pensamento a Deus. Eleve o teu pensamento ao Senhor. Quero fazer uma oração por você que está aqui nessa noite. Não preocupa com chuva agora não, tá? Pode ficar na igreja o tempo que precisar. Mas o importante agora é você ser franco com Deus. É você falar com Deus. Porque Paulo, ele já falou que quem é moralista demais é indesculpável. Que quem não conhecia a palavra também é indesculpável. Que quem é judeu e recebeu a lei é indesculpável, porque ele está caminhando para dizer para todos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Não existe ninguém santo demais. Quem se achava demais, Paulo, ele combateu. Ele deixou muito claro que Deus ele enxerga tudo, todas as coisas. E hoje,
Deus está olhando para nós. E talvez você está aqui precisando há tanto tempo pedir perdão para Deus, há tanto tempo pedir ao Pai perdão, e hoje Deus ele te trouxe aqui para isso, para que você venha não só receber o perdão de Deus, mas que você, através dessa palavra, venha viver uma vida diferente também. Por isso eu quero convidar a você que, se por algum motivo essa palavra ela falou com você de uma maneira especial e você quer entender, ô pastor, eu não quero perder a minha vida, eu não quero perder a minha salvação, porque a palavra do Senhor, Jesus ele vai dizer para discípulos dele, que ele havia levantado para fazer a obra assim, ele vai dizer assim: não alegrei-vos, porque os demônios obedecem a vocês no meu nome, mas alegrai-vos de ter o nome escrito nos céus. A nossa maior motivação, ela está em Deus. Ela está em fazer a vontade do Senhor, amados. De cumprir a vontade de Deus, de ser servo do Senhor. Essa que é a nossa missão. Então você que, por exemplo, diz assim: pastor, eu quero pedir perdão para Deus, vem aqui na frente, quero orar por você. Você que, por exemplo, fala: pastor, eu preciso redobrar minha atenção com Deus, eu preciso voltar para Jesus, eu preciso voltar a caminhar com Deus de verdade, não de aparência, mas eu preciso de Deus na minha vida. Então vem cá, não há nada melhor. O nome do Senhor ele não vai ser blasfemado por minha causa, porque eu me rendo a Jesus, eu me rendo aos pés do Senhor. Pastor, eu preciso sair daqui hoje com o perdão de Deus ardendo dentro de mim. Então quero orar pela tua vida, quero orar por você. Você que está no teu lugar, você está bem? Você está firme com Deus? Olha, hein? Em nome de Jesus, não se iluda pela sua própria vida, não. Seja certo com Deus. Amém? Você que está aqui diante do altar, põe a mão na altura do teu coração. Você que está no teu lugar, feche os seus olhos, põe a mão na altura do teu coração também. Eu quero fazer uma oração por todos vocês. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, o Senhor, meu Pai, verdadeiramente sabe quem somos, a maneira que agimos, a maneira que nós pensamos. E eu peço ao Senhor, meu Deus, toma a vida de cada um dos teus filhos, toma a vida, meu Deus, de cada um daqueles, meu Pai, que o Senhor chamou pelo nome para andar debaixo da tua proteção. Ah, Deus maravilhoso, eu clamo a Ti agora, Pai, perdoa os pecados daqueles que pedem, perdoa, meu Deus, as falhas, os erros, meu Deus, nos perdoa pela nossa falta de vigilância em muitas coisas, em nome de Jesus. Meu Deus, eu sei que essa pessoa não é uma terra arrasada, meu Pai, e se o Senhor estiver nela, meu Pai, ela dará muitos frutos. Então, meu Deus, nos fortalece, Pai, até o último dia das nossas vidas, Deus, no nome de Jesus, ó Pai. É o que nós, meu Deus, te pedimos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.